Você tem alguma dificuldade em entender a RDC 50? Olha só, eu venho percebendo aqui no meu canal, através dos comentários, das perguntas que eu recebo, e vários profissionais que estão iniciando a área da arquitetura hospitalar, e olha, não é só quem está começando não, tá? Tem muita gente que já desenvolve projetos nessa área e também tem bastante dificuldade. Talvez você que esteja me escutando agora, você seja uma dessa pessoa. Tá? E nada errado com isso. Tá? É que a RDC 50 ela é um pouco confusa, digamos assim que ela não é nem um pouco amigável. Tá? E assim, o que eu venho percebendo é que o pessoal não sabe onde procurar, onde encontrar as informações, não sabe lidar, né, com muitas informações que estão na legislação. Então, para simplificar um pouco as coisas para você, tá? Você não precisa saber a norma inteira. Tá? Principalmente você que está começando agora, alguns pequenos pontos da legislação é importante que você saiba. Tá? E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje. E assim, ó, a legislação, você não precisa decorar ela. Tá? Não é só da RDC 50 que eu estou falando, de qualquer legislação. A legislação, ela foi feita para ser interpretada. Tá? Ela define parâmetros. Tá? No caso, a RDC 50, ela define várias questões relacionadas ao projeto, principalmente em relação ao dimensionamento. Tá? Você vai ver depois, mais para frente, que eu vou mostrar, que ela define dimensões mínimas para vários ambientes, seja dimensões lineares, áreas, afastamentos, quais são os ambientes mínimos que tem que constar, né, em uma determinada unidade funcional, os ambientes de apoio, larguras de portas, de circulações. Então, assim, toda uma série de parâmetros, né, dados mínimos, que ela fornece, né, para que você coloque essas informações no seu projeto, você já considere essas informações. Mas a legislação, no caso a RDC 50, ela também não pode engessar o seu projeto. Tá? Ela é importante, ela precisa ser consultada, logicamente, até porque quando o seu projeto ele for analisado na vigilância sanitária, essa é uma das principais legislações que o analista ele vai utilizar para analisar o seu projeto. Então você tem que seguir os parâmetros que constam nessa legislação. Mas assim, ó, a legislação ela não é tudo. Tá? Como eu falei, ela não vai engessar seu projeto. É algo assim que é muito importante que você compreenda, e isso não está na legislação. Tá? É você entender como que aquela unidade funcional, com aquele estabelecimento que você vai projetar, funciona. Tá? Como que funciona o fluxo desse estabelecimento, como é que é o fluxo dos pacientes, dos funcionários, da atividade que é realizada. Então, todo esse fluxo, como que funciona essa atividade ou esse serviço, né, é importante que você saiba. Tá? E isso você vai acabar entendendo melhor conversando, né, com as equipes do estabelecimento na qual você foi contratado para fazer esse projeto. Tá? Se é um estabelecimento menor, você pode conversar diretamente com o proprietário, né, ou com a equipe, né, que faz parte desse estabelecimento. Então, isso não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum você perguntar como que é a rotina de trabalho deles. Como que é o fluxo que eles gostariam dentro de uma unidade. Então, esse conhecimento, sim, que ele é de extrema importância. E tendo esse conhecimento do funcionamento dessa unidade, aí sim você vai utilizar também a própria legislação, no caso a RDC 50, para você aplicar os parâmetros que estão nessa legislação com o conhecimento do fluxo, né, que você tem. Então, a RDC 50 ela é bem extensa. Tá? Tem mais de 140 páginas, né, de muito texto e muita tabela. Tá? E isso pode assustar realmente a pessoa que está começando, né, a projetar nessa área. Então eu vou mostrar para você agora aqui na tela a RDC 50,
a RDC 50 que eu utilizo no meu dia a dia, e vou passar para você quais são os pontos que você precisa ter mais atenção nessa legislação quando você, né, estiver começando a desenvolver projetos nessa área, ok? Então, essa aqui, ó, é a minha RDC 50. Tá? Nossa, ela já está comigo, eu vou falar para você, acho que uns 10 anos. Eu já tenho uns 10 anos ela impressa, encadernada da forma que está aqui. Então, olha a capa dela como é que tá. Já está suja, tá rasgada. O espiral aqui, de vez em quando ele está saindo, tem sempre que ficar rebobinando ele. Está bem riscada. Enfim, ela aqui dentro já tem folha que está caindo, está soltando. Já andei grampeando. Essa aqui é minha legislação do dia a dia, tá? Eu estou sempre consultando a RDC 50. Olha, eu já trabalho na área da saúde projetando edificações há mais de 16 anos. E todo dia, praticamente, quando eu estou projetando alguma coisa, eu estou consultando ela. A gente não sabe tudo. Tá? E como eu falei antes para você, você não precisa decorar. Tá? Então, assim, ó, a RDC 50, eu separei ela em vários trechos. Tá? E cada trecho aqui da legislação, eu vou passar para você se ele é importante, né, que você saiba nesse momento que você está iniciando a projetar nessa área ou não. Então, a primeira parte da RDC 50 é esse trecho que eu separei. Então, nessa primeira parte, o que que tem? Né? Tem a parte inicial, que fala um pouco da legislação, depois ela vai falar algumas informações a respeito da elaboração de projetos físicos. Gente, tecnicamente, as informações que estão aqui, tá, não tem grande importância para quem está começando a projetar nessa área. Tá? Tem alguns conceitos a respeito de o que é um estudo preliminar, um projeto básico, um projeto executivo. Fala das etapas de projeto de um estudo preliminar, que seja na arquitetura, o que tem que constar, depois nas instalações. Projeto básico, o que tem que constar num projeto básico, né, que vai para a vigilância sanitária no caso da representação gráfica, do relatório técnico. Até essa parte aqui ela é interessante, mas esse conteúdo aqui, ó, do que é necessário para que você possa encaminhar o projeto para a vigilância sanitária, essa parte já consta na RDC 51, tá? Que é uma RDC um pouco mais atualizada do que a RDC 50, a parte de documentação. E depois ela continua a parte de instalações elétricas, né, do projeto básico. O que tem que ter no projeto elétrico? A vigilância sanitária não analisa o projeto elétrico, mas, assim, ó, hidráulica, fluidomecânica, climatização. Depois a parte de projeto executivo também de arquitetura, instalações eletroeletrônicas, que tem que ser representado na planta baixa, na escala 1:100, implantação na 1:500, tudo que tem que ter nos projetos complementares. Gente, sinceramente, essa parte aqui vocês podem desconsiderar. Tá? Acredito que muita coisa aqui vocês também já sabem. A apresentação dos desenhos e documentos, os tipos de formato, pensa. Tá? Algumas siglas, né, que são adotadas nos projetos. Essa parte também ela fala, né, de como que a vigilância sanitária analisa o seu projeto, como é que ela desenvolve o relatório técnico, alguns procedimentos deles também. Então, assim, ó, você pode dar uma passada em toda essa parte aqui, mas não tem praticamente agora, principalmente você que está começando, não tem grandes relevância. E não tem relevância nenhuma nesse momento. Olha, eu posso contar nos dedos quantas vezes que eu dei uma passada nessa área aqui. Realmente foram muito poucas, bem poucas mesmo. A outra parte da RDC 50, eu também separei, ela fala a respeito do programa físico-funcional dos estabelecimentos. Tá? Então tem uma parte inicial que ele dá um preâmbulo a respeito, né, de como que foi programada, né, de como que foi desenvolvida essa questão da programação físico-funcional. Então, essa parte aqui, ó, essa página 24 da RDC 50, onde ela mostra como é que está a organização físico-funcional, como que ela está, digamos, organizada.
Tá? Então, assim, para passar isso aqui de uma forma um pouco mais didática para vocês, tá? Eu tenho um infográfico que eu vou apresentar agora, e em cima desse infográfico que eu vou explicar para vocês de que forma que a RDC ela está organizada. Esse aqui é um infográfico da RDC 50 que eu elaborei para que você tenha um entendimento um pouco mais didático da RDC 50, de que forma que ela está organizada. Então, a RDC 50 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela está dividida em 8 grandes grupos. O primeiro grupo ele está relacionado ao atendimento em regime ambulatorial e hospital dia. O grupo 2, em relação ao atendimento imediato. O grupo 3, relacionado à parte de internação. O grupo 4, né, a todo o apoio de diagnóstico e terapia. O grupo 5, o apoio técnico. O grupo 6, recursos humanos e pesquisa. O grupo 7, gestão administrativa. E o grupo 8, o apoio logístico. Então, esses são os grupos que são divididos a RDC 50. E aqui ao lado, né, tem as unidades funcionais ou os pequenos estabelecimentos que fazem parte de cada grupo desses. Então, o grupo 1, conforme a gente viu, né, que é o atendimento ambulatorial e hospital dia, fazem parte os ambulatórios, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Então, toda a rede básica, né, de atenção à saúde também faz parte desse grupo 1. E depois também os consultórios isolados, tá? E toda a parte de rede de clínicas, que faz parte também da parte ambulatorial. O grupo 2, o atendimento imediato, então faz parte pronto-socorro, né, e pronto atendimento, no caso as UPAs. Né? Como o próprio nome diz, né, é o atendimento imediato, né, do paciente numa unidade de saúde. O grupo 3, então, são as unidades funcionais que estão relacionadas à parte de internação. Então, tem a internação geral, seja de crianças, adolescentes, adultos, idosos, a internação também psiquiátrica. Depois, a unidade de cuidados intermediários, né, no caso as UCINs, né, que são internação de recém-nascidos, e as unidades de tratamento intensivo, né, que pode ser de recém-nascidos, no caso a neonatal, a pediatria e também adulto. Né? E adulto tem a internação ou a UTI geral e também a UTI de queimados. A parte de diagnóstico de terapia, que é o grupo 4, né? Essa aqui é o maior grupo da RDC 50. Então, toda a parte de apoio ao diagnóstico e terapia fica nesse grupo. Então, faz parte a unidade de imaginologia, então, todos aqueles exames de imagens que são realizados, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, mamografia, endoscopia, enfim, todos esses exames fazem parte da imaginologia. Depois, toda a parte de laboratório, né, seja laboratório de análises clínicas, laboratório de patologia clínica, né, laboratório de hemoterapia, então faz parte, né, também desse grupo. Medicina nuclear, depois a parte de oncologia, no caso quimioterapia, radioterapia, centro cirúrgico, fisioterapia, hemodiálise, a obstetrícia, no caso centro obstétrico, centro de parto normal, banco de leite e oxigenoterapia hiperbárica. Então é um grupo bem extenso. A parte do apoio técnico, então, faz parte as unidades da farmácia, a farmácia central do hospital, a unidade de nutrição e dietética, que faz parte a cozinha e lactária, e depois a CME, que é a Central de Materiais Esterilizados. O grupo 6 e o grupo 7, né, são áreas mais ligadas à parte de administrativa e treinamento. O grupo 6 é a parte da administração e o SAMI, que é o Serviço de Arquivo Médico, e o 7 é mais ligado à parte de treinamento e pesquisa. E o grupo 8, né, é o apoio logístico, e fazem parte as unidades de lavanderia, o almoxarifado, a manutenção, o necrotério, a zeladoria e a infraestrutura predial.
Então, esse infográfico ele te dá uma noção bem exata, né, de como que está distribuída a RDC 50. E um detalhe, essas 4 primeiras unidades, né, 1, a 2, a 3 e 4, até pelas unidades funcionais você consegue perceber que ela está mais relacionada à parte assistencial. Tá? Ela tem um contato diretamente com os pacientes, ela presta assistência direta aos pacientes. E agora, os demais grupos, os 5, 6, o 7 e o 8, já não têm contato direto com o paciente. Tá? São unidades funcionais de apoio, ou seja, elas prestam todo o apoio necessário para as 4 primeiras unidades, tá? Para que essas unidades assistenciais elas possam desenvolver as suas atividades da melhor forma possível. Bem, então vamos continuar aqui na RDC 50. Então essa organização da RDC 50 a gente viu no infográfico anterior. Então toda essa parte que eu também, né, separei, fora essa primeira parte aqui que ela fala, né, da organização da RDC 50, ela é relacionada à listagem das atividades e subatividades. Assim, ó, para você que está começando agora a desenvolver projetos na área hospitalar, essa área aqui também, digamos que ela não é tão importante, tá? Porque você vai precisar dessa listagem de atividades e subatividades quando você estiver desenvolvendo o relatório técnico. É que nesse relatório técnico ele é um documento e você vai precisar descrever, né, todas as unidades funcionais que estarão no seu projeto e todas as atividades e subatividades que são realizadas. Tá? Claro que tem também uma correlação entre as atividades e os ambientes físicos. Mas assim, para não confundir você, essa parte aqui você também assim pode deixar de lado, né, nesse começo que você está aprendendo a desenvolver projetos nessa área. Bem, a outra parte que eu separei, essa parte aqui, ela é a maior, tá? Pela quantidade de folhas você já consegue perceber. Então, é justo a parte da RDC 50, onde se encontram as tabelas. Então, todas as unidades funcionais, elas estão representadas em todas essas tabelas. É o dimensionamento, a quantificação e a instalação e instalações prediais dos ambientes. Tá? Então, tem uma parte introdutória, né, que fala algumas informações a respeito de como é que foram desenvolvidas essas tabelas, algumas informações gerais também, os códigos, né, que são encontrados nas tabelas, então aparecem alguns códigos de instalações, caso você tenha dúvida, você pode procurar nessa legenda. Tá? Então, assim, essas tabelas têm uma quantidade grande de tabelas. Deixa eu pegar todas aqui. Tudo isso aqui é tabela. Tudo isso aqui é unidade funcional, né, que faz parte de uma unidade hospitalar. Claro que vai depender muito do perfil de cada estabelecimento. Então, assim, você não precisa saber na ponta da língua tudo que se encontra aqui dentro. Não tem necessidade nenhuma. O que eu digo para você? A partir do momento que você começa a projetar nessa área, de tanto você fazer uma determinada unidade, você já acaba, de certa forma, já até gravando automaticamente. Tá? Mas não se decora nada do que está aqui. Você apenas consulta e transpassa as informações que estão aqui para o seu projeto. Então, vamos dar um exemplo de uma unidade de internação, tá? Para ser bem prático. Deixa eu pegar aqui a unidade de internação. Olha só como é que está a minha RDC. Soltando folha aqui, ó. Aqui, a folha amassada, mas, gente, isso mostra para vocês que eu utilizo muito ela. Tá? Simplesmente eu não encadernei ela e deixei na prateleira para dizer que tem. Tá? Eu uso muito essa RDC 50. Então vamos pegar aqui, ó. Essa aqui está quase caindo fora. Tá riscada, tá vendo? Tem um monte de anotação. Aqui, ó. Unidade de internação. Então deixa eu colocar isso aqui de uma forma melhor aqui para você compreender. Então, essa aqui, ó, é a tabela da unidade de internação. Tá? Então, é a unidade funcional 3, internação. Então, vamos exemplificar que você tem uma unidade de internação para projetar.
que você faz, né? Então você abre a RDC 50, procura a tabela de internação, dessa forma como eu estou mostrando para você. Então nessa tabela, ela vai mostrar as informações a respeito dos ambientes mínimos necessários. Tá? Então essa tabela mostra todos os ambientes mais assistenciais, tá? Mínimos necessários, alguns são obrigatórios e outros não são obrigatórios. E na página seguinte, mostra os ambientes de apoio, tá? Em forma de uma listagem, né? Então, alguns ambientes são obrigatórios e outros não são obrigatórios. Em algumas tabelas, né? Tanto a tabela como os ambientes estão na mesma página, tá? Então, são algumas unidades pelo tamanho da tabela que foi colocada na outra página. Então, assim, ó, o que você vai fazer? Você vai ver quais são os ambientes que são obrigatórios. Os ambientes que são obrigatórios na tabela quantificação tem uma quantidade, às vezes tem algumas observações, então dependendo a condicionante que está aqui, ele vai ser obrigatório ou não. E depois a questão das dimensões mínimas. Então nessa coluna das dimensões, ela fala a dimensão mínima, como por exemplo, vou pegar aqui um quarto de adulto. Né? Então no quarto de adulto, tudo que está dentro desse retângulo, né, da parte de dimensão, é importante que você leia e entenda. Ou seja, o que diz RDC 50? Um quarto de adulto. Ele precisa ter, no mínimo, 10 metros quadrados se tiver apenas um leito. Tá? Ou 14 metros quadrados com dimensão mínima de 3 metros se for quartos de PPP. Mas quarto de PPP já é um outro assunto, uma outra história. Mas então o quarto de internação geral adulto, ele precisa de 10 metros quadrados. Então essas são as informações mínimas que você precisa ter. Ah, mas Cláudio, meu quarto tem 2 leitos. Então aqui na RDC ele diz o seguinte, ó, quando o quarto tiver 2 leitos, tem que ter 7 metros quadrados por leito, ou seja, no mínimo 14 metros quadrados. Mas você vai ver que quando você estiver projetando, né, muitas vezes essas áreas mínimas elas realmente vão ser áreas mínimas, a área do ambiente vai ser bem maior, tá? Então, o que você tem que fazer? Né? Você tem que apenas olhar a tabela da sua unidade, esquece o resto. Tá? Não adianta você se preocupar com todas essas tabelas. À medida do possível que você vai projetando uma unidade, você pega a tabela e dá uma estudada nela. Lê, relê, né? Veja se você entende. Né? É que às vezes tem algumas coisas aqui que são meio confusas mesmo, tá? Mas aí sim, se concentra apenas na tabela da unidade que você vai projetar. E à medida do tempo, né, que você vai adquirindo experiência, você vai perceber o seguinte, tá? Que tem muitos ambientes que também não estão aqui na tabela, ou outros que não são obrigatórios, mas é importante que você coloque na unidade. Tá? Mas isso aí você só com o tempo que você vai acabar observando. E também em relação aos ambientes de apoio. Os ambientes de apoio tem alguns que são obrigatórios e outros que são opcionais. Os opcionais têm um asterístico na frente. Tá? E geralmente, quase em todas as tabelas, tem algumas observações que é importante que você leia. Então é o seguinte, tá? Em relação às tabelas, não adianta você passar em todas as tabelas agora que você não vai entender, não vai compreender, tá? E você vai acabar até perdendo tempo. Então, assim, você vai projetar uma unidade, busca as informações que estão na tabela daquela unidade. Tá? E na parte final das tabelas, tem 2 tabelas que eu vou mostrar para vocês, que são tabelas mais coringas, que tem algumas informações que geralmente são importantes que você saiba, porque os ambientes que estão ali acaba tendo, né, e praticamente em quase todas as unidades. Tá? Então vamos dar uma passada na parte final das tabelas. Vou pegar aqui, ó, todas as tabelas. Olha só o que tem de tabela. Imagina se você tivesse que ler todas essas tabelas e conseguir compreender todas elas sem fazer o projeto antes. Gente, tá louco? Isso aí é coisa de doido. Então não precisa. Tá? Começa a projetar, se concentra só na tabela da unidade. Ah, você vai projetar um centro cirúrgico. Beleza, então procura aqui a tabela do centro cirúrgico e vê as informações que estão ali. Tá? Aí, tem dúvida? Começa, né, a consultar, a procurar informações só daquele assunto. Não adianta você tentar se
entender tudo que está aqui de cara sem projetar a unidade. Tá? Então, assim, sem projetar a unidade, você não vai entender o que está aqui. Você começa a entender depois que você estiver projetando. Tá? Então, a RDC ela vai te auxiliar, ela vai te dar umas informações que irão te balizar para começar a fazer os primeiros estudos de uma unidade. E nessa parte final das tabelas, então assim, ó, deixa eu colocar isso aqui de novo nessa posição. Tem a unidade de conforto e higiene. Na verdade, não é uma unidade funcional, tá? Essa tabela de conforto e higiene. Mas ela tem alguns ambientes que também dão as diretrizes de dimensões mínimas, principalmente em relação a box de paciente, sanitários e banheiros de paciente. E também tem o seguinte, toda essa parte de instalações sanitárias, no que tange a questão da acessibilidade, aí você tem que seguir a NBR 9050, tá? Que é muito parecido do que está aqui na RDC 50. Mas você tem que seguir o que está lá em relação à questão da acessibilidade. Mas as outras dimensões você também segue o que está aqui na RDC 50. E nessa outra tabela, praticamente é a última tabela, é a tabela de limpeza e zeladoria. Então também tem algumas informações, principalmente DML e sala de utilidades, tem as áreas mínimas. Tá? E esses dois ambientes, praticamente, eles têm quase todas as unidades funcionais. Tá? Depois tem alguns outros ambientes também que é importante que você dê uma passadinha. Então essas duas tabelas aqui são tabelas mais gerais, mais coringas. Essas aqui sim. Essas aqui é importante que você dê uma passada geral. Então, vamos voltar novamente aqui a RDC 50. Gente, então assim, ó, você pode perceber que tudo isso aqui, as tabelas da RDC 50, aqui o início, aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, você não precisa, né, se preocupar muito em entender tudo que está aqui, tá? Começou a projetar? Procura a tabela específica, aí sim você vai procurar entender. Bem, o próximo trecho que eu separei é a parte que fala de critérios para projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Então vamos ver quais são as informações que tem nesse outro trecho da RDC 50, né, que é importante que você compreenda pelo menos algumas informações que estão nessa parte. Bem, nessa parte aqui apenas um resumo, né, do que tem nesse trecho. Então ele fala de circulações externas e internas, um pouquinho a respeito dos acessos, dos tipos de acessos que tem, né, em um estabelecimento assistencial de saúde, é mais uma questão informativa. A parte de estacionamento também, né, quais são os diversos acessos de veículos que tem numa edificação assistencial de saúde. Assim, ó, a parte de circulações horizontais, então a RDC 50, ela determina uma largura mínima para os corredores. Então, resumindo para você, é o seguinte: os corredores que não têm acesso de maca, largura mínima de 1,20 m. E os corredores que têm passagem de macas e de leitos, aqui na RDC 50, de forma geral, é 2 metros. Mas é o seguinte, você não vai seguir o que está na RDC 50. Tá? Você vai seguir o que está na norma do Corpo de Bombeiros do seu estado. Tá? Então você segue o que está lá. Aqui em Santa Catarina, circulações de macas e de leitos, né, para o Corpo de Bombeiros é 2,20 metros, porque essas circulações elas servem como saídas de emergência. Então você tem que seguir a norma mais restritiva, que é a do Corpo de Bombeiros. Em relação às portas, resumindo também o seguinte: portas no mínimo com 80 centímetros. De banheiro, o ideal é que sejam de 90 centímetros. Pode até ser de 80, não tem problema nenhum. O importante é que as portas de banheiros elas abram para fora. E portas de áreas, de ambientes, né, onde entram leitos e macas, elas têm que ter pelo menos 1,10 m. Dependendo da unidade, o ideal é que tenha 1,20 m. Tá? Então isso aqui são as informações, o básico que você precisa saber. Mas é importante que você dê uma lida, né, para você se inteirar um pouco do contexto, mas o mínimo seria isso.
A questão das circulações verticais, no caso escadas e rampas, a mesma coisa, tá? As escadas você tem que seguir os padrões do Corpo de Bombeiros do seu estado, ponto final. As rampas você tem que seguir praticamente a NBR 9050. Tá? Todos os critérios da NBR 9050 praticamente é o que está aqui na RDC 50. Tem umas pequenas variações, mas siga a NBR 9050. Tá? Então, o que diz aqui na RDC 50? Que a largura mínima para as rampas onde transitam pacientes tem que ter 1,5 m. Tá? Fora isso, você siga o que está na NBR 9050. Mas da mesma forma, né, que as circulações, é bom que você dê uma lida geral, né, nessa parte de rampas também, que é um entendimento que é importante que você tenha. Depois você verifique lá a NBR 9050. A questão dos elevadores, a informação que é importante que você tenha é que quando o elevador for para a maca, ele tem que ter a cabina, né, onde as pessoas, enfim, a maca é transportada, ela tem que ter a dimensão mínima de 1,30 m por 2,10 m. Apesar que se você for adquirir um elevador de qualquer fornecedor, elevador para maca ou para leito, já vai ter essa dimensão ou maior do que essa. Tá? Então, gente, nessa parte, o básico é isso que você precisa fazer, tá? E sem muito frufru. A outra parte, que eu também deixei separado, é a parte 3, que fala de condições ambientais de conforto. Essa parte aqui é o seguinte: ela tem uma área inicial que tem uma observação bem importante. Tá? Em vários projetos, eu já tive problema com a vigilância sanitária por não estar atento em relação a essa questão. O que acontece? O que diz aqui na norma? Tá? Que ambientes que têm um uso prolongado de pacientes, onde o paciente ele fica, né, internado ou em observação por um período acima de 4 horas, as janelas desse ambiente, elas precisam ter um afastamento no mínimo de 3 metros de qualquer outra empena, de qualquer outra parede e da divisa do terreno. Tá? Isso aqui você tem que estar bem atento. E as outras informações que tem aqui dentro, né? A norma ela também descreve quais são os ambientes que tem que ter iluminação natural direta, alguma coisa de conforto acústico, de ruído, no caso de ruído, mas nada que seja relevante para você, tá? Mas essa questão ali que eu comentei do afastamento das janelas da unidade de internação e em relação à divisa do terreno ou de qualquer outra empena. É isso. Próximo trecho da RDC 50 que eu separei, essa outra parte, que ela fala de condições ambientais de controle de infecção. Gente, esse trecho, que é um trechinho até um pouquinho maior, tem algumas informações aqui relevantes que é importante que você entenda. Tá? Então já vou direto aqui onde que você precisa dar uma atenção um pouco maior. Nesse trecho, página 99, a RDC 50 ela descreve a classificação dos ambientes em relação a áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas. Tá? As áreas críticas são ambientes onde existe um risco aumentado de transmissão de infecção. As áreas semicríticas, o risco ele é menor, e as áreas não críticas são as áreas onde não são ocupadas por pacientes. Tá? O que você precisa saber disso tudo? Primeiro, né, entender quais são as unidades funcionais que fazem parte das áreas críticas, porque as áreas críticas elas possuem um tratamento diferenciado, seja no acesso a essas áreas, que a gente já vai ver, que são acessos através de barreira, a questão da utilização dos materiais de acabamento, da higienização das superfícies e também da própria questão do tratamento do ar. Então, esse é o conceito básico que você precisa saber. Em relação às barreiras físicas, então, as áreas críticas, elas precisam de uma barreira que divida essa área crítica de uma área, né, de uma área externa, que é não crítica ou semicrítica. Então, tem que ter uma barreira, um obstáculo entre essas duas áreas. Esse obstáculo são as barreiras físicas, geralmente são os vestiários.
Tá? Ou vestiário de barreira, aí vestiários que tem sanitários, uns tem banheiros e também a própria antecâmara, que geralmente é feito o transpasse da maca. Tá? Então, esse conceito aqui também é importante que você dê uma lida, né? Veja se você consegue compreender. Tá? Então, áreas críticas, a definição das áreas, né, em relação ao controle de infecção e a questão das barreiras, que também é importante que você tenha esse entendimento. Mas essa questão das barreiras é mais quando você for trabalhar com um projeto de principalmente centro cirúrgico, áreas de manipulação, então, que aí no caso essas barreiras físicas, elas são obrigatórias. Avançando nessa parte, a norma fala a respeito do fluxo de algumas unidades funcionais, mas não nada assim que vai contribuir tanto assim para você que está começando agora nessa área, tá? A questão da quantidade de lavatórios também tem que ter em algumas áreas. Também a respeito dos laboratórios de biossegurança, NB1, NB2, NB3, NB4, a menos que você for desenvolver o projeto de um laboratório bem específico, tá? Mas essas informações podem passar direta, que no momento não vai ser importante para você. E na parte final desse trecho que eu separei, então fala a respeito do projeto executivo no caso dos materiais de acabamento. A norma ela fala um pouco a respeito de algumas características desses materiais de acabamento conforme a área na qual, né, esses ambientes se encontram, né, uma área crítica, uma área semicrítica. Tá? Então ele dá uma passada geral, não é nada muito específico, mas já passa para você uma pequena ideia da questão da utilização dos materiais de acabamento no espaço hospitalar. Tá? Então, esse trecho que eu separei, é isso aí que você precisa, pelo menos, né, e já está a par em relação ao RDC 50. Gente, e para finalizar, esse último trecho que eu separei, só pegar aqui, tirar essas páginas. Isso. Esse último trecho que eu separei, ele fala das instalações prediais ordinárias e especiais. Assim, ó, você que está começando agora, pode deixar de lado esse trecho também, tá? Não vai trazer nenhuma grande informação agora que vai agregar muita coisa para quem está começando. Tá? São informações que falam das instalações, então, tanto de parte de água fria, água quente, consumo, instalações elétricas. Vamos lá, vamos dar uma passadinha rápida aqui. Iluminação, e mais instalações de gases medicinais. Então, tudo isso aqui é de gases medicinais. Gases medicinais ainda. Agora, climatização, ventilação, exaustão. Depois as questões de segurança contra incêndio, que você tem que utilizar as normas do Corpo de Bombeiros do seu estado. Mas, gente, tudo isso aqui, ó, vamos lá, né? Tem outros profissionais que farão parte do seu projeto que vão desenvolver, né, esses projetos complementares. Tá? Assim, é importante que você tenha esse conhecimento? É importante, sem dúvida. Tá? Eu já venho falando isso em outros vídeos aqui do canal. É importante que você tenha o conhecimento das instalações, que você domine esse conhecimento, joia. Só que agora, para você que está começando, o mais importante é que você entenda os conceitos para você projetar as unidades. Tá? As instalações que vão nessas unidades, nesse momento, é secundário. Tá? Lá na frente vai ser importante que você conheça, mas não agora. E ainda na parte final, né, tem alguns glossários, falam em relação a alguns termos, né? É bacana também você dar uma passada, daqui a pouco você não sabe o que é né, um termo que é utilizado na própria norma, o pessoal começa a comentar. Então, por aqui você acaba também tendo uma ideia, né, do que significa esse termo que é utilizado. Tá? E depois, no final, tem umas referências bibliográficas. Gente, então essa aqui, ó, tudo isso aqui é RDC 50. Mas você viu que você não precisa saber toda ela na ponta da língua. São questões pontuais. Então, assim, ó, o mais importante é que você saiba como procurar na RDC 50. E não é só a RDC 50.
A RDC 50, digamos que ela é a principal, mas tem outras legislações. Na própria área da saúde, tem várias legislações complementares. Tem a legislação de resíduo, tem toda a parte de obstetrícia e neonatal tem outra legislação, quimioterapia também tem legislações complementares, e várias outras unidades funcionais, né, que possuem a sua legislação específica, farmácia. Além disso, conforme eu comentei, tem a NBR 9050, tem a norma do Corpo de Bombeiros, a legislação do próprio município, né, que você também precisa seguir em relação à questão aos códigos de uso do solo. Então, a RDC 50 é apenas uma das legislações, mas ela é específica para a área da saúde. Então, era isso que eu tinha para passar para você. Espero que você consiga talvez ficar um pouco mais tranquilo em relação à RDC 50. Ela não é esse bicho todo, né, que muitas pessoas falam. Tá? É uma legislação extensa, mas tem muitas informações que você não vai precisar. Tá? Você viu ali, né, dessa forma rápida que eu expliquei para você, que as informações são pontuais. Vai depender muito o projeto que você está fazendo, está desenvolvendo, o estágio de conhecimento que você tem. Tá? Mas o que, que eu sugiro para você? É que você imprima a RDC 50. Tá? Faça que nem eu fiz ali, tem um arquivo PDF, né? Manda imprimir, encaderna e fica sempre do teu lado. Porque daí sempre você vai consultar. Ah, Cláudio, mas eu tenho ela no computador, eu consulto. Gente, enfim, né, cada um, né, faz da forma que acha melhor. Mas a legislação no computador, né, às vezes você não consulta, você tá ali, às vezes, né, puxa, tem que ir lá na pasta, clicar, abrir, tal, consultar. E a legislação impressa é muito mais prático, você consegue fazer anotações rápidas, né? E você consegue marcar as páginas, e você consegue levar junto consigo também, muito mais fácil para consultar. Então, imprime a RDC 50. Com certeza ela vai ajudar muito mais você do que ela, do que ela estar somente ali no seu computador e você vai consultar ela quando você lembrar. Tá? Se ela estiver do teu lado ali da mesa, você sempre vai estar olhando para ela. E você está consultando, rapidinho você abre ela ali, já consulta, já vê o que, que precisa, né, já anota suas dúvidas e tal. Tá? Gente, então era isso. Tá? Eu espero, sinceramente, que esse vídeo ele tenha contribuído, né, para que você possa entender, né, assim, que é simples mexer com RDC 50. Tá? Não é complicado. Tá? Eu acho que na área hospitalar tem outras situações que são muito mais complexas do que a legislação. Tá? E isso, né, eu venho trazendo aí, né, aos poucos aqui no canal, né, conhecimentos mais diversos dessa área, para que você possa ter uma contextualização geral, né, de tudo que abrange a área hospitalar. Então era isso. E mais uma coisa, eu vou deixar esse infográfico para que você possa fazer o download dele lá no meu canal do Telegram. Tá? Se por acaso você não está no meu canal, então, né, vai estar o link aqui também no final desse vídeo, nos comentários tem um link para você acessar meu canal do Telegram. Tem muito conteúdo que eu coloco lá no Telegram que eu não coloco aqui no YouTube. Então entra lá, tem assim já um histórico de mais de um ano só de conteúdo dessa área. Acredito que você que vai ajudar muito você, tá? Então assim, ó, lá no Telegram eu vou postar essa imagem desse infográfico, só que à medida que as informações são postadas lá no Telegram, essa imagem ela vai ficando para trás, digamos assim. Então você pode procurar essa imagem com uma hashtag, tá? Eu vou colocar aqui qual a hashtag que você tem que digitar para que você consiga achar essa imagem com muito mais rapidez. Então, lá no Telegram, você pode ir na ferramenta de busca dentro do canal e você digita assim, hashtag RDC50. Automaticamente, ele vai buscar todas as mensagens que tem essa hashtag, né, e uma delas vai estar esse infográfico para você baixar. Ok? Gente, então era isso. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.